Olá, professor. Muito prazer. Eu me chamo Mona Lisa Gasoli, sou mentora pedagógica e estou gravando esta videoaula, que é a primeira de 4 videoaulas, cujo objetivo é contribuir com a preparação de uma das atividades solicitadas pelo edital para a contratação de professores temporários, elaborada ou executada pela Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. Combinado? Então, o objetivo é apresentar orientações gerais, né, sobre essa prova prática, de maneira pontual, de maneira assim objetiva, buscando de fato contribuir para uma maior segurança na execução dessa atividade. Caso apareçam dúvidas à medida que vocês forem assistindo as videoaulas, vocês podem ir comentando que, à medida do possível, eu vou respondendo a cada um com todo carinho. Combinado? Então, nesta primeira videoaula, o objetivo é apresentar alguns aspectos técnicos para a execução da prova. Eu penso que nós tenhamos que pensar na elaboração, na execução dessa atividade, que é a elaboração do vídeo, a partir de 4 aspectos. Por isso que eu vou gravar 4 videoaulas, tá bem? O primeiro aspecto, que eu acho que talvez é o que seja mais desafiador para alguns de nós, é a questão técnica, né? A questão relativa ao próprio processo de gravação, não tanto ao conteúdo, porque não tenho dúvida nenhuma de que todos vocês têm domínio dos conteúdos teóricos e dos conteúdos científicos que vão abordar na aula. Mas as questões técnicas, né, de gravação, da filmagem, pode ser que cause algumas dificuldades, tá bem? Por isso que eu vou iniciar essa exposição abordando as questões técnicas dessa gravação. Então vamos começar. Primeiro destaque que eu gostaria de fazer é em relação ao objetivo dessa atividade. Alguns professores estão muito incomodados ou estão um pouco incomodados com a necessidade de gravar uma videoaula para participar do processo. Mas eu entendo que esta é uma atividade bastante significativa e muito importante. No próprio edital está indicado o objetivo a ser atingido por meio desta atividade, né? Que a banca busca atingir, não o objetivo de aprendizagem que vai ser abordado na aula, tá bom? A banca busca, por meio da execução dessa atividade, avaliar as habilidades deste docente. Eu acho isso muito importante e acho que todos os que estão me assistindo não vão ter dificuldades em relação a apresentar tais habilidades, porque certamente são muito habilidosos, né? São professores bastante experientes, ou mesmo aqueles que estão recém-formados, certamente ao longo da formação inicial tiveram oportunidade de adquirir esses conhecimentos. Agora é a hora de apresentar esse conhecimento para o outro. Tá bem? Então, sintam-se tranquilos em relação a essa atividade e, na medida do possível, vá buscando formas de se sentir mais tranquilo diante das câmeras, tá bom? É um desafio para todos nós, para mim também. Não sou uma youtuber, não sou uma profissional do marketing digital, então é claro que a câmera, a filmagem, a própria forma de interlocução com um sujeito não presente, mas presente no imaginário de cada um de nós, causa algumas situações conflitantes, mas não a ponto de dificultar a execução dessa atividade com o brilhantismo que eu sei que vocês têm condições e são capazes de desenvolver. Combinado? Então, o objetivo é simples, é avaliar as habilidades docentes. No edital, são indicados alguns critérios que precisam ser verificados pelo candidato. O primeiro deles, que eu acho que vale a pena ficar atento, porque às vezes a gente faz uma leitura rápida do edital, a gente deixa essa informação talvez passar despercebida. É que a simulação da aula precisa
indicar, precisa ser realizada como se fosse uma aula presencial. Então, diferentemente do que nós estamos fazendo aqui, que eu tenho o recurso do slide e a divisão entre slide e imagem, né? Slide maior, imagem menor. Não é isso que a banca quer, tá bom? Porque não é isso que os candidatos, assim sendo aprovados, quando forem aprovados, que eles vão executar na sala de aula. Então, a videoaula busca, né, que ela seja feita, busca-se que a videoaula seja feita tal qual vai acontecer na realidade docente, tá bom? Então tem que imaginar que está diante de uma turma de alunos e está fazendo uma exposição, uma apresentação, está conduzindo um processo de aprendizagem presencial. Uma outra coisa, sendo, né, atendendo a essa solicitação, que seja uma simulação de aula presencial, precisa simular que os alunos estão presentes na sala. Quando lia o edital, fiquei pensando assim, para alguns de nós, quando éramos menores, quando éramos crianças, nós brincávamos de escolinha. Não sei se vocês têm essa realidade, mas meu grupo de amigos, nós brincávamos muito disso. Então, tenta resgatar um pouco esta memória, caso você tenha. E acho que é nesse momento que nós vamos fazer essa simulação, essa lembrança de como, né, como nós brincávamos, o que nós fazíamos. É claro que agora instrumentalizado teoricamente, né? Mas a ideia dessa simulação é a mesma. Então, o que nós falaríamos para o aluno? Aqueles que já têm experiência docente, recordem situações que vivenciaram com as crianças, isso vai ajudar bastante, tá bem? É uma questão agora de usar a imaginação. Uma outra coisa importante que é uma questão técnica, o tempo de duração da aula. Então, a aula precisa ter de 5 a 7 minutos. Essa é a duração adequada. Depois, nos próximos vídeos eu vou apresentar, vai ter um vídeo só sobre a questão dos critérios de avaliação, e um dos critérios de avaliação que vai contar, né, para descontar as notas, vai descontar a nota, é não estar dentro desse período, ter essa duração, essa videoaula. Então, tem que ter de 5 a 7 minutos. Essa variação é muito importante. Cuidado com vídeos com menos ou com mais tempo, tá bom? O bom do vídeo é isso, é que a gente consegue gravar novamente se for necessário, editar de maneira que fique dentro dessa duração exigida. Uma outra informação que eu acho que vale a pena a gente ficar atento é que não poderá ser apenas resolução de problemas, né? Então não pode ter apenas, por exemplo, no caso de quem escolher. Poderia ser em outra, também na área de língua portuguesa, mas vou pensar na área de matemática. Não pode, se o professor escolheu o campo de um componente curricular, matemática, não pode ser apenas resolução de problemas, porque a banca, isso é muito importante, e eu vou retomar a questão do objetivo. Quer perceber, quer avaliar se o professor domina os traquejos, os elementos necessários para ministrar um conteúdo, se ele sabe ensinar. No fundo é isso, tá bem? Então não dá para ficar só resolvendo exercícios. Um outro aspecto, né, geral, um aspecto da gravação técnico que indica que o professor precisa aparecer no plano principal do vídeo todo o tempo. Então, por exemplo, aqui nós estamos. Eu estou no cantinho da tela e a projeção do slide está em tamanho maior do que eu estou aparecendo. Para este processo avaliativo, esse modelo já não cabe, tá bem? Então, teria que ser, por exemplo, assim. O professor aparecendo grande, né, ampliado durante todo o processo, tá bom? Então, não pode ficar intercalando como eu estou fazendo. O professor precisa aparecer grande o tempo inteiro, porque quem que está sendo avaliado? O professor. Outra coisa, outro aspecto que vale a pena ficar atento é em relação aos recursos de mídia que forem ser utilizados, né? Que porventura o professor opte por utilizar. Pode usar recurso de mídia? Um vídeo, por exemplo? Pode. Só que este recurso, no caso do vídeo, não pode ultrapassar 1 minuto.
Minha sugestão é que não coloque. A minha sugestão é que não coloque. Ocupe todo esse tempo, nesses 5 a 7 minutos, que é um tempo bastante reduzido, para apresentar o máximo possível as suas habilidades docentes. Tá bem? Então, às vezes a gente, por uma situação ou por outra, a gente opta por colocar o vídeo. Pode, o edital está dizendo que sim, mas eu entendo que como banca avaliadora, né, que a banca avaliadora vai escolher, vai pontuar melhor aqueles que de fato se apresentarem e apresentarem as suas habilidades docentes. Tudo bem? Outra questão técnica é em relação a como fazer essa gravação. Eles estão indicando que, no caso de quem for gravar pelo celular, que o celular seja colocado na horizontal, assim, nesta posição, tá vendo? Deitadinho, para poder aparecer, na hora da gravação, né? Para poder aparecer a pessoa de maneira completa. Se coloque em pezinho, vai perder muito dessa mobilidade aqui de espaço e tudo mais. Outra orientação que eu acho super pertinente é usar o quadro negro ou o quadro branco. E aí precisa depois organizar um pouco melhor esse espaço. Nós vamos falar um pouquinho da questão do espaço, né? Então, por exemplo, no espaço em que eu estou sentada. Não seria a melhor, na minha opinião, né? Minha sugestão é que não faça assim, porque não tem tanta mobilidade de corpo, a gente fica mais restrita, né? Se eu tivesse que anotar alguma coisa num quadro que estivesse aqui atrás de mim, já seria difícil, né? Então, assim, a minha sugestão é que vocês gravem em pé. Eu acho que vai ajudar muito mais e vocês vão pontuar muito mais também. Atenção para uma coisa importante, que é um aspecto técnico, mas pode prejudicar demais vocês na hora da postagem da videoaula. O formato do vídeo precisa ser estes daqui, ó, AVI ou MP4 ou MKV ou MOV. Tá bom? Normalmente, quando a gente grava pelo celular, ele já grava em formato MP4. Mas pode ser que o seu celular não tenha essa formatação, mas é uma questão mais técnica, basta ir olhando ali, mas pode ser qualquer um desses formatos, tá bom? Nossa, como que eu vou saber isso? Tá bom? Se passar o cursor em cima da imagem, depois eu vou explicar como, já dá para saber o formato. Além do formato, né, se está nessa extensão, AVI ou MP4, precisa ficar atento à extensão do vídeo. Não pode ser vídeo muito longo, né? Na verdade, não é muito longo, muito pesado. Então, não pode ultrapassar 1 GB. Um vídeo de 1 GB gravado nessas extensões aqui é um vídeo muito longo. Tá bem? Então fiquem tranquilos em relação a isso. Provavelmente o de vocês não vai chegar, né? Não vai extrapolar aí esse tamanho. Fiquem tranquilos. Então, aqui eu coloquei uma imagem só para vocês conseguirem verificar, aqueles que tenham dificuldade, né? Que conseguir verificar qual o formato e qual o tamanho do vídeo de vocês. Então, gravou o vídeo. No caso, por exemplo, vou baixar no meu computador. Se baixar no computador, se você passar o mouse em cima do ícone do vídeo, só passar o mouse, você não precisa nem clicar. Se você passar o mouse, já vai aparecer. Por exemplo, esse vídeo que eu coloquei aqui como exemplo, ele é de um tipo, ou seja, de um formato MP4, então está dentro aqui das indicações, e ele tem o tamanho de 220 megabytes. 1 GB é 1000 megabytes, então ele tem, nossa, bem pouquinho. E é um vídeo que tem 44 minutos. Tá vendo aqui embaixo? Comprimento. 44 minutos e 25 segundos. Então, por isso que eu tô dizendo que provavelmente o vídeo de vocês, né, se for nesses formatos aqui, não vai ultrapassar, tá bom? A qualidade da imagem e do som é algo também que vocês precisam ficar muito atentos. Tá bom? Então, verifique se o som está com qualidade, se está dando para ouvir bem, se a imagem não está toda tremelicada, se tem uma imagem fluida, se o espectador, né, que vai ser um dos membros da banca, se ele vai conseguir ouvir com tranquilidade o que vocês gravaram, porque vocês podem ser prejudicados na avaliação, porque o avaliador não consegue acessar, né, não consegue ouvir o que vocês falaram, tá bom?
E uma coisa importantíssima que eu oriento é que vocês não leiam. Eu sei que dá muita vontade, ainda mais quando a gente, né, está sabendo que vai passar por um processo de avaliação, a gente tende a querer ler, porque facilita muito, a gente se sente mais confortável, mais seguro. Mas vocês já têm os domínios técnicos, né, os domínios didáticos, vocês já têm as habilidades docentes. Use essas habilidades e explique o conteúdo, né? Não caiam na tentação de ler, porque se você ler, você vai ser desclassificado, vai ter uma pontuação muito baixa, e não é o que nós queremos. O ambiente. Então, eu vou gravar a videoaula. Que ambiente essa videoaula terá? Como eu vou. Que ambiente ela terá, não, né? Como eu vou organizar o ambiente para a gravação da videoaula, para que ela tenha qualidade técnica. Então, eu vou buscar um ambiente silencioso, né? Provavelmente a minoria de nós tem um estúdio de gravação com isolamento acústico, né? Mas não pode, por exemplo, ser um espaço onde um cachorro lata, ou uma campainha toque, ou alguém bata na porta, ou crianças ou adultos mesmo, pessoas, né, passem e fiquem falando. Então, escolham assim um momento do dia em que a casa esteja mais silenciosa, caso vá gravar na casa, né? Caso vá gravar na escola também, pode ser que algum professor escolha gravar na escola em algum período. Então, escolha um ambiente mais silencioso para não para o ruído externo não competir com a voz de vocês. Tá bom? E aí o avaliador conseguir de fato avaliar com bastante tranquilidade o conteúdo que vocês estão apresentando. Esse ambiente também precisa de iluminação, pode ser uma iluminação natural, pode ser uma iluminação artificial, mas não pode ser um vídeo escuro, gravado em um lugar, um ambiente que dificulte aí a percepção, né, dos detalhes e dificulte para o espectador também. A câmera precisa estar estabilizada, né? Então, no meu caso, a minha câmera está fixada na base do notebook. Então, veja que ela não tem, mesmo que eu rele assim na mesa, né? Não posso ficar batendo assim, se eu ficar batendo assim, você tá vendo que treme mesmo, né? Mas assim, ela precisa estar estabilizada até para você conseguir ter mobilidade. Então, pode acontecer da pessoa querer segurar o celular enquanto ela está apresentando. Acho um recurso ruim. É melhor deixar estabilizado em algum local, né? Para você conseguir se movimentar pela imagem com mais fluidez, que é o que a banca quer perceber. Outra orientação técnica é o cuidado com o microfone. Pode ser o microfone do próprio celular, né? Mas existe já assim microfones com preços bastante acessíveis, até sem fio, mas com fio também, fio longo, que você coloque pertinho e consiga falar. No caso, eu estou usando aqui, né, para essa gravação, um microfone de mesa, mas não é necessário. Vocês podem usar o próprio microfone do celular. A única coisa tem que ficar atento se está dando para ouvir bem, tá bom? E uma última sugestão em relação ao ambiente é que você peça auxílio. Peça auxílio para alguém. Se alguém gravar para você, se você estabilizar o celular em algum lugar e a pessoa estiver do outro lado, ela vai conseguir perceber se você está bem enquadrada, né? Se você está assim, bem organizada no espaço, se você não está sumindo, de repente você faz assim e some da imagem e você só vai perceber depois que você gravou. Então, eu acho que vale a pena pedir auxílio para alguém nesse momento aí de gravação e de organização dos espaços. Tudo bem? E finalmente, assim, as últimas sugestões em relação a essa preocupação técnica é que você grave quantas vezes forem necessárias, né? O bom da gravação é isso. Grava, não ficou bom? Grava de novo. Não ficou bom? Grava de novo. Quantas vezes forem necessárias, tá bem? Até que o vídeo fique com a qualidade que você deseja. Assista muitas vezes, mande para outras pessoas assistirem também. Assista, observe, veja se aquele conteúdo. Observe de duas formas: as questões técnicas e as questões relativas ao conteúdo. Então, assista pelo menos duas vezes. A primeira, prestando atenção nos aspectos técnicos
iluminação, áudio, ambiente e tudo mais, e uma segunda vez prestando atenção no conteúdo. Deixa eu ver se eu não falei algo que não é condizente com as teorias pedagógicas ou com o conteúdo que eu estou apresentando. Tá bem? E por último, peça que outras pessoas assistam e avaliem o vídeo para você, né? Então, peça para elas observarem tanto os aspectos técnicos quanto os aspectos didáticos. E é interessante que você mande para pelo menos 2 pessoas. Uma que seja da área da educação, que vai conseguir ter um olhar mais criterioso em relação aos aspectos didáticos, e outra que não seja da educação, né, que seja um parente ou um amigo, que vai conseguir observar e te ajudar a perceber algumas questões mais técnicas, tá bem? Espero que essas sugestões gerais contribuam para a gravação do vídeo de vocês. No vídeo seguinte, nós vamos abordar um outro aspecto, tá bem? Mas antes de finalizar esse vídeo, eu gostaria de fazer um convite. Eu vou iniciar a partir do dia 3 uma mentoria pedagógica específica para este processo seletivo. Então, vão ser um conjunto de 12 encontros, todos eles ao vivo, pelo Google Meet, para a gente garantir a interação, que a gente não tem tanto aqui no caso do vídeo, né, da gravação de vídeo. Então, eu opto sempre por trabalhar a partir do Google Meet para que o mentorando tenha condições de perguntar, questionar, muito próximo à aula presencial. E esses encontros acontecerão virtualmente, né, como eu já disse, às 19 horas, 2 vezes por semana, às quartas e às sextas-feiras. Combinado? Durante esses 12 encontros, eu vou, nos 2 primeiros encontros, que é o encontro do dia 3 e o encontro do dia 5/7 de 2024, eu vou retomar as questões relativas à aula, né, a atividade prática, a prova prática, mas aí de uma maneira mais pontual para o conteúdo. Combinado? Aqui eu estou fazendo os aspectos mais gerais, técnicos e tudo mais, mas durante a mentoria será uma atividade mais voltada para o conteúdo. Diferentemente deste vídeo, que é aberto, os encontros de mentoria são particulares, então quem tiver interesse, fico à disposição. Tá bem? Muito obrigada. Encerro aqui o primeiro vídeo e na sequência nós damos continuidade ao conteúdo. Obrigada.